As cadeias carbônicas, né, além delas serem fechadas ou abertas, elas podem ter também ramificações, tá? Que são esses grupos aqui, ó, que substituem o hidrogênio, que estão no meio da cadeia carbônica, certo? E esses grupos, né, para você poder afirmar que são ramificações, esses grupos que se substituem, eles têm que ter carbono, tá? Então temos uma estrutura que, além do grupo funcional, no caso o grupo funcional dos álcoois, hidroxila ligada a carbono e a carbonos, esse carbono fazendo ligações simples com outros carbonos, tá? Temos aqui uma ramificação. Como que a gente vai dar nome a isso? Primeira coisa, temos lá essa cadeia. Essa cadeia a gente dá o nome de cadeia principal, tá? Que é a cadeia carbônica onde as ramificações, tá? E o grupo funcional está ligado, ok? Então essa cadeia principal a gente dá, a gente vai usar ela no prefixo. Então vamos contar quantos carbonos tem na cadeia principal, que no caso é 5, então vai iniciar pelo quê? Pelo pente. Por que se iniciou daqui? Por conta da proximidade do grupo funcional. Tá? Então é um pente, o que mais? Essa numeração determina, por exemplo, onde está a hidroxila e onde está a ramificação. Tá? Se essa ramificação tivesse aqui no 3, estaríamos falando de uma substância diferente daquela onde a ramificação se situa no 4. E a mesma coisa se essa ramificação se situasse aqui no 2. É outra substância totalmente diferente. Então, como que fica o nome disso aí? Primeira coisa, né, tem uma ordem de prioridade, de onde vai começar a numeração. Tá? Então, começa a numeração com a proximidade do grupo funcional. Depois, se não tem grupo funcional, vai ser a proximidade com uma insaturação, ou seja, uma dupla ou tripla ligação. E se não tiver nenhum dos dois, a numeração vai se iniciar na proximidade de uma ramificação. Então, por exemplo, se não tivesse o OH aqui, tá? Essa numeração ia se iniciar onde? Desse carbono, por conta da proximidade com a ramificação. Beleza? Então, como que vai ficar o nome aí? O nome, tá? No prefixo aqui do nome vai ser pente, certo? Porque tem 5 carbonos na cadeia principal. Porque só tem ligações simples. 2, ol. Como a gente viu anteriormente, pente 2-ol. O que vai mudar? Essa parte aqui que é da ramificação. As ramificações, a nomenclatura de ramificação aparece na frente. Tá? Então, como ela está na posição 4, vai ser 4-metil. Tá? Outra característica das ramificações é que elas terminam em -il. Tá? Então, como essa ramificação só tem um carbono, é um metil. Se aqui tivesse mais carbonos, tá? Essa ramificação ia ter o prefixo da quantidade de carbonos que tem aí. O que você está dizendo, professor? Por exemplo, se tivesse 3 carbonos aqui, se tivesse 3 carbonos, não seria metil, seria o quê? Propil. Se tivesse 2 carbonos na ramificação, seria o quê? Etil. Certo? Então, aqui você já começa a observar, tá, que vai ficando cada vez mais complexo conforme aumenta a complexidade da estrutura. Quanto mais complexa a estrutura, mais complexo fica o nome. Então, se aparecer uma ramificação, se tiver um grupo funcional, se tiver 2 grupos funcionais na mesma cadeia, se tiver ligação dupla ou tripla, se tiver dupla e tripla, então o nome já começa a ficar muito grande, tá? E a complexidade ela aumenta muito, tá? E lá na frente eu vou comentar mais um pouco isso com vocês. Então temos outro exemplo, aqui já começa a ficar bem mais complexo, tá? Vamos seguir a ordem de importância. Olha, o que temos aqui? Uma molécula do grupo dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são aquelas moléculas que só possuem carbono e hidrogênio. Da onde que a gente vai começar a numerar? Daqui. Por que, professor, desse lado?
porque a insaturação ela tem prioridade frente à ramificação. Então a gente vai começar daqui e não daqui, certo? Então numeramos aí essa cadeia principal, certo? Onde as ramificações estão inseridas. Então tem 9 carbonos. Qual é o prefixo? Nono, né? A dupla ligação está na posição 3 e as ramificações estão na posição 7. Olha, se a gente for seguir essa ordem aqui, o que a gente vai fazer? Isso aqui é um nono, tem uma dupla ligação, é em, nonem, certo? Nonem, non, 3 em, na verdade, non, 3 em, certo? No 3 em ano, não é isso? Eno. No 3 eno, certo? Esse em é da dupla ligação. O porque é um hidrocarboneto. Agora a gente tem um desafio aqui na frente do que? Das ramificações. Certo? A gente tem duas ramificações, a etil e a ramificação metil. Professor, por que começa com etil e não metil? Não é trocado aqui. Porque o etil, ele começa porque essa prioridade de começar é pela ordem alfabética, tá? Então, o nome dessa substância não começaria 7-metil, 7-etil. Por que não começa? Porque M tá no alfabeto, ele está depois do E. Então, o nome dessa substância é o que? 7-etil, 7-metil, non, porque tem 9, 3, eno, tá? Olha como fica complexo, tá? Eu até falando, eu me enrolei um pouco aqui. Por quê? A complexidade ela aumenta demais, certo? E vocês vão ver na frente que isso, passando dessa quantidade de regras que eu mostrei para vocês, é bobagem, tá? Vocês aprenderem e ficarem se massacrando para decorar esses nomes e essas regrinhas. Por que eu estou falando isso? Primeira coisa, tem essa estrutura. Paracetamol, não é isso? Todo mundo já ouviu falar sobre o paracetamol. Aquele fármaco, né, que é um analgésico muito famoso. Olha a estrutura dele. Tá? Se a gente for olhar aqui, ela não é tão complexa, mas ela tem uma complexidade considerável. Ela não é uma molécula tão grande assim. Olha o que ela tem. Ela tem um anel benzênico, certo? Ou um anel aromático. Esse anel aromático ligando a hidroxila, então você tem um fenol aqui. E você tem esse grupo funcional aqui conhecido como amida, certo? Então você tem dois grupos funcionais nessa molécula. Olha o nome dela como fica. N4-hidroxifenil, certo? Etanamida, certo? Olha a complexidade disso aqui para você usar. Então o que acontece? Gente, quando a gente está na universidade, química, farmácia, por exemplo, engenharia química, é besteira você decorar essa nomenclatura de acordo com a IUPAC. Por quê? Determinadas estruturas ficam com um nome muito grande. Então se adota o quê? Ou nomes comerciais, como paracetamol, ou outras nomenclaturas alternativas, como na farmácia se adota outros tipos de nomenclatura alternativa, por exemplo, considerando grandes grupos. Tá? Então, na farmácia, os fármacos eles têm nomes totalmente diferentes daqueles nomes sugeridos pelo UPAC. Por que não tem os mesmos nomes? Porque o nome sugerido pelo UPAC, de acordo com as regras da IUPAC, ele fica enorme, tá? E aí pode causar grandes confusões. Tá? Então, por isso que é besteira você decorar todas as regras de nomenclatura. O que eu passei para vocês até agora é mais que suficiente, né, de você conseguir descobrir, por exemplo, qual a estrutura daquela substância somente olhando o nome dela. Ou o inverso, descobrir qual é o nome da substância a partir da sua estrutura. Outro exemplo aqui, ácido ascórbico. O que é o ácido ascórbico? Vitamina C. Tá? Vitamina C, ácido ascórbico é o nome mais científico. Tá? A gente usa muito ácido ascórbico em nutrição, na área da nutrição, da farmácia.
você não usa esse nome da UPAC. Olha o tamanho dele. 3-oxo-L-gulafurano-lactona 5R5-1S-12-dihidroexotil 3,4-dihidrofurano 2,5-H-ona. Imagine você ter que usar esse nome. Tá? É um desafio imenso você analisar essa estrutura para dar esse nome. Ah, mas eu consigo fazer isso. Eu falo para você. Você não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Tá? Se for fazer uma prova e a prova cobrar isso, é porque eu não, sinceramente, eu não entendo a cabeça do avaliador. Porque você não tem poder de análise nenhuma sobre outra pessoa só porque você sabe dar o nome disso aqui, certo? E por isso que se usa nomes alternativos em outras áreas do conhecimento, como a nutrição e a farmácia. E na própria química, quem estuda, né, esse tipo de estrutura não vai ficar usando esse nome, tá? Usa o quê? Ácido ascórbico. Ou no máximo esse aqui, né? Que são outros nomes, L-xiloascórbico, alguma coisa assim, só para determinar melhor do que você está falando. E outro aqui que aparece muito, que a gente usa muito, que é esse camarada aqui, que é a dipirona, também conhecida como metamizol, certo? Olha a estrutura dela, tamanho. Olha a complexidade da substância. Olha o tamanho do nome. Eu não vou repetir, porque eu já repeti isso aqui e vai demorar muito tempo. Essa aqui é a dipirona. Tá? E se usa muito nas áreas de saúde, dipirona, e todo mundo sabe o que é. Certo? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês com isso? As regras de nomenclatura é importante entender para gente, para aquelas moléculas mais simples, tá? E vocês terem uma base pelo menos do que se está falando. Mas, além disso, pegar moléculas gigantescas, né, ou moléculas complexas como essa, e se dá o desafio e o trabalho, né, de tentar descobrir qual o nome, isso não te traz nada além de uma pessoa ser, além de você ser um papagaio, tá? Ou uma pessoa que fica decorando regrinhas, tá? Isso não tem nada de conteúdo. Então, o mais importante em relação às nomenclaturas é você tentar identificar, por exemplo, quais são os grupos funcionais que tem ali, de moléculas mais simples. Quando as moléculas ficam muito complexas, as regras de nomenclatura praticamente não servem para nada. Isso eu falo, gente, porque tem muitos anos que eu sou formado em Química, eu tenho, né, mestrado, muito tempo na área, e eu não sei dar nome para isso aqui, tá? Não sei. Se me desse essa molécula, deu o nome dessa molécula, e isso não fez eu ser um profissional melhor ou pior, tá? Então é o que eu deixo para vocês. Não se apeguem muito à nomenclatura e tentem dar nome a tudo. Isso não vai te dar nenhuma vantagem em relação a nada. Você não vai aprender mais química, tá? E você não vai fazer uma prova, um exame melhor, porque você sabe dar um nome a uma molécula gigantesca. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado e até mais.